Glória a Deus, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz de ver vocês que aceitaram o nosso convite. E quero também cumprimentar a todo mundo que está assistindo de casa. Eu já recebi a informação aqui que há milhares de pessoas aí nesse momento conosco. Que Deus abençoe você no Brasil e no exterior, tá bem? E que vocês possam sentir o aconchego de Deus nesse momento. Eu sei que muita gente ficou curiosa com o título, Jesus como você nunca viu. O que eu quero dizer com isso? O que eu posso apresentar sobre Jesus que você fala, puxa, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. Eu vou começar dizendo para vocês nessa noite que embora a história de Jesus esteja nos Evangelhos e no Novo Testamento, ele sempre esteve presente aqui. Há uma versão de Jesus que não foi escrita nem por Mateus, nem por Marcos, nem por Lucas, nem por João. E de onde eu tirei essa história de encontrar Jesus fora do Novo Testamento, fora dos Evangelhos? Bom, eu vou começar do Novo Testamento para ir para o Antigo. Eu quero ler para vocês uma passagem, Romanos capítulo 1, versículo 1 a 3. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 3. Na versão que eu tenho aqui está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, grife essa expressão, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras, as Escrituras Sagradas. Esse Evangelho, olha o que diz Paulo, diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Quando Paulo fala o evangelho que foi pregado no passado, na língua grega em que isso foi escrito, é como se ele falasse não um passado de ano passado, de há 10 anos, é outrora. Tem algumas versões da Bíblia que trazem assim, o evangelho que foi pregado outrora. Ele está referindo-se a tempos muito distantes do próprio apóstolo Paulo, muito mais antigos. E quando foram esses tempos antigos em que o evangelho foi pregado? Note que quando Paulo escreveu Romanos, os 4 evangelhos que nós conhecemos não estavam prontos ainda. O Novo Testamento estava em processo de ser escrito. E ele já anunciou, inspirado por Deus, que houve um evangelho pregado outrora. Será que dá para saber quando é esse outrora? Eu quero continuar com Paulo. Eu quero que vocês acompanhem agora a leitura de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Gálatas, capítulo 3, versículo 8 diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, gentios são os não-judeus. O texto continua: preanunciou o evangelho a quem? A Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Então o evangelho foi pregado a Abraão. Paulo escreveu que não foi somente o evangelho que foi pregado a Abraão, mas que ele foi pregado por Deus. Agora você pode perguntar, Abraão não sabia nada sobre Maria, sobre os magos, sobre a manjedoura em Belém? Como esse evangelho foi pregado a Abraão? Eu vou explicar para vocês usando uma analogia de uma história verdadeira. Eu não sei quantos aqui, ou quem está acompanhando de casa, já ouviram falar de Helen Keller. O rosto dela está aqui à frente. Helen Keller foi um caso extraordinário de estudo da medicina, porque por um problema no seu nascimento, ela ficou cega e surda desde a mais tenra idade. Então ela nunca viu nada, nunca ouviu nada, e só foi aprender a falar depois que ela já estava entrando na adolescência. Então imaginem a curiosidade das pessoas para conhecer a mente de Helen Keller. Alguém que nunca viu, nunca ouviu nada. E ela era uma devota cristã. Ela aprendeu muito sobre Jesus com Annie Sullivan, a mulher que conseguiu fazer com que Helen Keller se comunicasse com o mundo exterior. E vários jornalistas vieram conhecer Helen Keller e perguntavam, por exemplo, como é o seu sonho? Como é que ela sonhava? Porque ela não tinha registro de imagem nem de som. E das várias perguntas que fizeram, disseram para ela, e sobre Deus? Por exemplo, você é cristã. Como é que você ficou sabendo de Jesus? A resposta de Helen Keller foi a seguinte: Deus sempre esteve comigo no meu mundo, escuro e silencioso. Eu só não sabia
que ele se chamava Jesus. Ele sempre esteve comigo. Eu só não sabia que ele tinha esse nome. Foi assim que o Filho de Deus apareceu aos patriarcas. Eles só não sabiam que ele tinha esse nome. Vamos começar a história? Abraão. É com ele que eu abro a nossa trajetória de apresentar Jesus de uma maneira que você nunca viu. E eu vou começar a relação de Abraão com Jesus, ainda que Abraão não soubesse que ele tinha esse nome, com uma observação que eu não sei se você já percebeu. Como Deus faz pedidos estranhos e perguntas estranhas. Dando exemplo de perguntas estranhas. Jesus no Novo Testamento, diante de um cego, o cego chega, ou o leproso, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus faz a pergunta mais esquisita que alguém podia fazer. O que você quer que eu faça? Não é estranho você que está em casa acompanhando? O que você quer que eu faça? E pedidos ainda mais estranhos. Um jovem falou, mestre, eu te seguirei. Você quer me seguir? Vai, vende tudo que você tem, dá metade aos pobres, depois vem e me segue. Pedidos estranhos. Aliás, se eu pudesse dar um título para a história dos patriarcas, eu chamaria essa biografia de Pedidos Estranhos. E entre esses pedidos estranhos, ele pediu a Abraão um dia que trouxesse o seu filho e sacrificasse. Essa história que eu vou contar para vocês, ela começou numa parte do mundo que tinha uma cidade chamada Ur dos Caldeus. É aqui que começa a história de Abraão, por volta de 1900 a.C. Eu vou colocar no mapa aqui e vocês vão ver a cidade de Ur dos Caldeus, que está bem aqui, vocês podem ver. Ur, perto de outras grandes cidades, Lagash, Larsa, Erech, Eridu. Essas cidades que foram formadas ali perto do Golfo Pérsico são as mais antigas cidades que nós conhecemos. Aqui foi o berço da civilização. Só para ajudar no seu entendimento, eu vou mostrar um mapa atual de onde estaria a cidade de Ur, onde a nossa história começa. Nós pegaremos o mesmo mapa, na região chamada Mesopotâmia, e pegaria o que hoje é o Iraque, uma parte, um pedacinho da Turquia e a Síria. Essa parte forma como se fosse uma lua crescente, é chamada de crescente fértil ou Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Nesse lugar aqui, começaram as primeiras civilizações da humanidade. Aqui começa a história da civilização. E o primeiro povo que habitou essa região fértil foram os sumérios. Os sumérios. Gente, os sumérios eram o povo mais inteligente de toda a história. Tem muita coisa que você tem até hoje que só passou a existir graças à invenção dos sumérios. Quer fazer uma lista rápida das coisas que os sumérios inventaram? Então vamos lá. A matemática. Se você hoje pode fazer um cálculo, é porque os sumérios inventaram a matemática. Os sumérios também inventaram a escrita. Vou mais. Os sumérios inventaram a roda. Foram os sumérios que inventaram a civilização, as cidades com muralhas. E já que inventaram a civilização, tinham que inventar também a política. Se você hoje come um cereal, é porque os sumérios inventaram a agricultura. E por fim, os sumérios inventaram também a cerâmica. Agora, como é que eu vou reconstruir a história dos sumérios para entrar na história de Abraão? Quando vocês entraram aqui no auditório, pena que o pessoal de casa não pôde ver, mas eu vou mostrar aqui na frente, vocês viram algumas réplicas de peças que nós temos no Museu do NASP. E eu mostrei 2 tabuinhas de argila com escrita cuneiforme, tá certo? Eu tenho a cópia delas aqui na frente. Você tem essa primeira, que é o épico do Gilgamesh, que era uma história de um herói sumeriano que venceu as águas do dilúvio. Muito antes de Moisés escrever sobre o dilúvio, os sumérios já contavam do dilúvio, diziam até que eles eram descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio que inundou toda a terra. Curioso isso. Além disso, você tem também essa outra tabuinha de argila, que são as leis de Eshnuna. Essas leis me ajudam a entender muito do comportamento dos patriarcas. Por exemplo, porque Abraão teve um filho com Agar, havia uma determinação legal para isso. E nessa época que os sumérios dominavam a cidade, você sabe que tem a hegemonia de um povo, mas outros começam a aparecer e brigar pelo poder.
surgiu um sujeito na história aqui. Eu estou em 2300 a.C. Seu nome, Sargão I. Sargão foi o rei dos Acádios. E Sargão foi um conquistador que acabou diminuindo bastante a força daquele império sumério. E a principal cidade nesse tabuleiro de jogo pelo poder era a cidade de Ur, onde começa a história de Abraão. Então não esqueça disso. Eu estou construindo o cenário para vocês entenderem Ur e a importância de onde Abraão saiu. O último rei da dinastia de Ur, que a gente chama em arqueologia de Ur III, foi esse que eu vou apresentar para vocês aqui à frente. O rei Ibibicim foi o último rei de Ur dos caldeus. Ibibicim foi um rei poderoso, mas ele foi atacado pelos elamitas. Os elamitas vieram da região do leste e atacaram a cidade de Ur. Você está vendo ali o movimento com a seta. E eles tiraram o rei Ibibicim do poder. Isso foi em 2004 a.C. Você lembra que antes de Cristo as datas vêm em ordem decrescente. Mais ou menos 2004, quando o rei Ibibicim é deposto e os elamitas tomam a cidade de Ur, existe uma transformação do cenário aí. Nesse momento é quando a língua dos sumerianos perde o seu poder, eles mudam o sistema de organização, mudam a cultura local, mas a cidade de Ur ainda continua como uma grande metrópole. Vocês querem ter uma ideia como era Ur dos caldeus? Vou mostrar uma reconstrução artística para vocês de como a gente deduz que seria Ur a partir dos achados arqueológicos que Leonard Woolley começou a escavar ali naquela região do atual Iraque. Era uma cidade com muros, uma cidade banhada com o rio, tinha um sistema muito bom de hídrico. Eles tinham água encanada dentro de casa. Agora, quando Abraão saiu dali, em toda a sua trajetória para chegar até a Terra Prometida, depois até o Egito, quer saber a distância que Abraão saiu dali, atendendo ao chamado de Deus? Nós estamos em São Paulo. É como se ele saísse de São Paulo e andasse 3.160 quilômetros até chegar a Porto Velho. Imagina você andando isso em lombo de animal ou a pé. Foi a distância percorrida por Abraão em toda a sua trajetória, tá bem? Agora, foi nessa transição política que eu mostrei para vocês, em que sai do poder Ibibicim e saem os sumérios e vêm os elamitas, é nessa mudança de ares que nasce Abraão, filho de Terá, e ali ele recebe o chamado de Deus para sair daquele lugar. Só para vocês entenderem, Deus chamou Abraão para sair da terra 2 vezes. Uma primeira vez em Ur e depois em Harã, que eu vou falar daqui a pouquinho. O primeiro chamado foi para sair de Ur. Talvez esse chamado que Abraão recebeu foi o que motivou sair toda a família dele de Ur. Inclusive Terá, o seu pai, seu irmão, seu sobrinho. Foi um clã que deixou Ur. Agora vamos ver na Bíblia, o livro de Hebreus, contando, Hebreus capítulo 11, como é que foi esse chamado de Abraão quando Deus o chamou. Já está aqui na tela. Vamos acompanhar juntos. Pela fé, Abrão, que na época ele ainda não tinha o nome de Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu, sem saber para onde ia. Talvez foi esse chamado de Abraão que eu falei com vocês, que fez com que a família toda saísse. Agora imagina a trajetória. Ele sai de Ur dos caldeus, só que ele não vai direto para a terra prometida. Eles param, estacionam em Harã, ou Padã Aram, que hoje seria na Turquia. E eu faço uma pergunta, por que Abrão parou ali com seu pai? A Bíblia não oferece essa resposta, mas dá para eu levantar algumas hipóteses ali. Talvez o comodismo. Essa terra ninguém sabe onde é. Harã era um lugar bem irrigado. Vou ficar por aqui mesmo. E aqui vem a primeira lição. Aprenda uma coisa. Se Deus chama você, e você que está em casa também acompanha isso aqui, não esqueça. Se Deus chama você para uma tarefa, não adianta fazer 99%. 99% salvo significa 100% perdido. Pode parecer um preciosismo de Deus, mas não é assim.
Eu vou ilustrar para vocês contando uma história que aconteceu ali no NASP. Nós temos vários cursos ali de direito, teologia, letras, pedagogia. E um dia, numa reunião de professores, um professor do curso de engenharia estava contando uma situação estranha que ele teve. Uma mãe de uma aluna foi ali, nervosa, brava, brigar com ele porque ele deu nota 0 numa questão da prova da sua filha, porque ela errou o cálculo por meio centímetro. Minha filha ficou de DP só por causa disso. Professor, podia dar pelo menos meio certo. Você está sendo muito duro. E ele deu uma resposta para aquela mãe que eu achei tão sábia, que eu vou pedir licença para reproduzir para vocês. Recentemente havia acontecido aquele acidente da ciclovia do Rio de Janeiro. Ele falou assim: mãe, a senhora acompanhou aquela tragédia do Rio de Janeiro da ciclovia? Sim. A senhora sabia que o erro de engenharia foi de meio centímetro? Eu não posso dar meio certo. Seria irresponsabilidade. Se Deus chamou Abraão para a terra prometida, era para lá que ele tinha que ir. E talvez o próprio pai dele, Terá, falou: olha, a tradição judaica diz que Terá não era tão religioso como o filho. Vamos ficar aqui mesmo. Deus não é tão rigoroso assim. Olha o que diz Gênesis capítulo 12, versículo 1. E eu estou feliz que eu acabei de ouvir uma coisa, que eu estou com um ponto que nós temos 20 mil pessoas online. Glória a Deus, não é isso? Olha, palmas para vocês que estão acompanhando a gente de todo lugar do Brasil e do mundo. Aproveite esse momento para ter um encontro com Deus, tá bem? Um encontro com Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Olha que interessante. Dessa vez a ordem não foi apenas sai daqui. Sai da casa da sua parentela. Esse detalhe para mim me levanta a hipótese que Terá estava usando até chantagem emocional para segurar Abrão ali. Tanto é que Terá morre em Padã Arã. Aliás, até o nome de um dos irmãos de Abraão era o nome do local. Às vezes, Deus vai pedir a você para romper até com laços da sua família que prendem você no comodismo. O comodismo coloca as pessoas em situação de estagnação. E embora seja bíblico que você tem que honrar seu pai e sua mãe, para você poder atingir aquilo que Deus quer para você, você às vezes vai ter que deixar algumas crenças limitantes que você recebeu do seu pai e de sua mãe por qualquer razão. Você às vezes está preso num lugar porque você acredita que não pode ir mais para frente. E é interessante quando a gente olha em hebraico, quando Deus falou com Abraão, saia da sua terra. Eu vou mostrar para vocês como estar em hebraico. Essas letrinhas que vocês vão ver aqui agora, que na verdade você lê da direita para a esquerda, você lê ler lechá. Essa expressão em hebraico ler lechá, que eles traduziram na Bíblia por saia, é uma expressão tão forte que os israelenses a usam até hoje como um ditado popular. O que me chama a atenção é que ler já significa saia, é uma ordem. Por que Jesus não apareceu para Abrão e falou com ele apenas assim: Abrão, ler, já está mandando sair. Por que falou ler, lerá? Se eu tentar traduzir ao pé da letra, não é só saia. Saia por você mesmo, não pelos outros. Porque se for pelos outros, você vai ficar. Às vezes você tem que romper com as suas crenças limitantes, que às vezes dominam você até por chantagem emocional. Quantas mães não conseguem crescer na vida? É por causa do meu filho, eu não posso. O amor de mãe é compreensível, é muito bonito o sacrifício que você faz pelo seu filho, mas você não pode tornar o seu filho um Deus da sua vida que trava você de crescer. Às vezes pode ser uma amizade. Agora outra pergunta que eu faço: por que Deus escolheu alguém tão idoso? Abraão tinha 75 anos. 75 anos. E Deus chamou Abraão. Por quê? Será que é porque Abraão era mais bonito? A resposta da razão pela qual Abraão foi escolhido, para mim não foi a perfeição dele, porque eu vi vários erros em Abraão ao longo da vida dele. Você comete erros, bem-vindo ao clube. Abraão também. Sabe por que Deus o chamou? Aqui eu quero ler com vocês novamente uma parte do Novo Testamento.
Tiago, capítulo 2, verso 23. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, ou atribuído por justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Olha que linda essa parte. Ele foi chamado amigo de Deus. Eu gostaria, hoje, se eu fosse um profeta bíblico, de escrever uma Bíblia nova e colocar o seu nome ali. Qual o seu nome? Mariana. E Mariana creu em Deus. Isso lhe foi atribuído por justiça. E Mariana foi chamada amiga de Deus. Você é amiga dele. E ele te ama. Não deixe ninguém fazer você duvidar disso. E Denise acreditou. E isso lhe foi atribuído por justiça. E Denise foi chamada amiga de Deus. Qual o seu nome? André. André acreditou e foi chamado amigo de Deus. Vamos sair de Padã Arã agora e vamos para onde Deus nos chamou. É uma terra desconhecida, não sabemos onde é, mas nós vamos porque o Lech Lechá está conosco. Ele nos chamou. E quando Abraão chega ali naquela terra, ele não tem um lugar fixo ainda. Ele vai morar com suas tendas no território de outra pessoa, de um homem chamado Manre. E ali sabe o que havia muito? Ali havia muitos carvalhos. A Bíblia fala dos carvalhais de Manre. E eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o carvalho, essa árvore que me encantou tanto em Israel. O carvalho é uma árvore linda. Linda, linda, maravilhosa. E eu pesquisei um pouco sobre o carvalho e descobri algumas coisas. Por exemplo, você sabia que o carvalho é uma árvore que pode viver entre 500 e até 1000 anos? O carvalho é a árvore mais velha que você vai ver numa floresta de árvores. O tronco dela é bem enrugado e as raízes também, demonstrando uma árvore de sofrimento. Mas ela está ali resistindo, porque ela continua existindo até no inverno. Ela pode atingir uma altura de 40 metros. Ela não perde as folhas no inverno. Mesmo com o rigor da neve, do vento, ela fica ali resistindo. Sabe por que o carvalho permanece? Porque Deus o criou para resistir. Você é o carvalho de Deus. A força não está em você mesmo, mas está naquele que criou você, com folhas para aguentar o inverno. Você vai ter cicatrizes dos machucados do frio dessa vida. Você vai passar por problemas, por sofrimentos, mas você está aceitando ser um carvalho de Deus? Você está aceitando ter as intempéries que o carvalho tem, que são aquelas intempéries que fazem o carvalho ser o que ele é? Nós vivemos num tempo muito complicado. Um tempo de brigas, de mentiras, enganos, meia verdade, alguns falam de pós-verdade. E assim como o carvalho, está na hora de nós termos a nossa sombra, para que alguém possa se abrigar em nós e espalhar para todos aí o perfume de Cristo. Eu chamei você hoje para ser um carvalho de Deus. Aí eu fico entendendo por que povos da antiguidade valorizaram tanto essa árvore, uma árvore tão típica ali da região. Por que o carvalho está aqui até hoje e salvou a vida de muita gente? Porque muitos medicamentos da época de Abraão eram feitos a partir da seiva e das folhas do carvalho. Estar em Israel, como eu estive várias vezes, sentar embaixo da sombra de um carvalho e sentir como Abraão ali recebendo Cristo e os anjos, irmãos, é uma emoção que eu espero conseguir traduzir para vocês nessa noite, porque é isso que eu quero que você sinta, o sentimento de gratidão, porque você está como patriarca na presença do Eterno. Você que está em casa também está na presença de Deus. É por isso que o carvalho é ao mesmo tempo uma árvore tão machucada e tão bela. Seja um carvalho de Deus hoje. Amém?
Além do carvalho, nós temos alguns elementos que me ajudam a ilustrar essa história. Vocês viram elementos relacionados a esses 4 objetos aqui. Eu vou falar do altar, eu vou falar do poço, eu vou falar da tenda e eu vou falar do deserto. Esses elementos foram muito importantes para o contexto dos patriarcas. Aliás, hoje, se você quer conhecer bastante os usos e costumes da época de Abraão, Isaac e Jacó, vá conviver com os beduínos como eu fiz. Dormi com beduínos ali no deserto e me chama muita atenção que eles parecem que congelaram no tempo. A palavra beduíno significa em árabe aquele que vive em lugares abertos. E os beduínos amam tenda. Lá na entrada, vocês viram, o pessoal de casa, eu vou ficar devendo, a gente colocou aqui à porta do teatro, eu agradeço a minha equipe que fez isso, alguns elementos da tenda de um beduíno. Aliás, eu lembro que uma vez um beduíno falou comigo que ele não entendia como é que eu tinha coragem de dormir numa casa com uma laje de concreto armado em cima. Ele falou, você não tem medo de cair sobre você? Para mim, eu só consigo dormir dentro de uma tenda. Apenas dentro de uma tenda. E assim que era a tenda de um beduíno. Normalmente, as tendas que não mudaram o seu modo de ser desde a época de Abraão até os beduínos que eu vejo hoje no Oriente Médio, elas eram armadas perto do lugar onde tinha água. O lugar da água muda no deserto, por isso que eles eram obrigados a estar sempre mudando. A tenda geralmente era feita de pele de animal, geralmente pele de cabra, tá certo? Pelo de cabra. Ele pegava o pelo da cabra assim, fazia um trançado desse jeito, como se fosse a trama e a urdidura de um tecido. E eles viviam ali. As tendas tinham 2 partes. Uma parte onde você tinha uma situação mais íntima para a família e outra onde você tinha convivência social, recebia pessoas, você podia receber parentes ou visitantes, ou quem sabe alguém para comer com você. Eu quero ler uma outra passagem relacionada à tenda. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Olha o que Deus fez com Abraão. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu e isso lhe foi creditado por justiça. Imagine o céu estrelado. Há uma peculiaridade aqui. Quando Abraão pôde contemplar um céu com muito mais estrelas do que nós veremos aqui em São Paulo, por causa da luz artificial, ele ficou quase que hipnotizado diante de tamanha beleza. E ele se lembrou porque as tendas, naquela trama e urdidura do tecido, tinham vários buraquinhos que quando você estava dentro da tenda durante o dia, o sol brilhava fora e o pano da tenda parecia um céu estrelado por causa dos brilhos. Ele já estava acostumado com aquele céu de dentro da tenda. Deus falou, não, saia da sua zona de conforto, vem aqui para fora. Senhor, aqui está bom, fala comigo aqui dentro, lá fora está frio, é mais seguro dentro da tenda. Não, eu tenho algo muito mais belo para você aqui fora. Vem, olha para cima, conta as estrelas, se é que você pode. Não posso, Senhor, são muitas estrelas. Abraão, vem cá que eu quero te contar uma coisa. Como o número das estrelas serão os seus descendentes. E vou te contar uma coisa. Eu virei na terra e eu me tornarei um dos seus descendentes. Você ainda não sabe que nome eu terei, mas eu nascerei de uma mulher que também será descendência sua. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Criador, mas para salvar você, eu me tornarei o seu filho. O Evangelho foi pregado a Abraão. Num outro momento da sua vida, Deus fez um outro pacto com ele. Falou, Abraão,
você vai pegar animais agora e vai cortar no meio, vai colocar a carcaça de um lado, a carcaça de outro lado e vai guardar. E diz que Abraão fez aquilo, e várias aves de rapina vinham ali nos animais, ele chotava as aves, depois ele dormiu, e veio um fogo de Deus e passou pelo meio dos animais. A gente não entende o porquê disso. Eu vou explicar para vocês. Lembram os tabletes com inscrição cuneiforme que eu falei? Eu não sei se há advogados aqui, mas a gente estuda muito o direito da antiga Mesopotâmia. E os códigos jurídicos da época diziam que uma forma de fazer um acordo entre dois reis ou entre dois líderes era o seguinte: cortava-se um animal, deixava metade da carcaça de um lado, a outra metade do outro, eu pego uma tocha e a outra pessoa com quem eu estou fazendo o acordo pega a tocha e nós passamos um pelo outro, pedaço do animal de um lado, pedaço do animal do outro. Quando nós chegamos no centro, nós trocamos a tocha e eu falo: fiz um acordo com você, eu cortei uma aliança. A palavra para aliança em hebraico é brit. Eu cortei uma aliança. Se eu não cumprir a minha parte no pacto, que eu seja esquartejado como esse animal. Foi isso que Deus fez com Abraão, mas com uma diferença: só o fogo de Deus que passou pelo meio. É como se ele falasse assim: é lógico que você tem uma parte no trato, mas o que eu tenho para você é tão grandioso que somente eu que posso garantir o cumprimento desse acordo. Abraão, quando estava na tenda, ele recebeu também anjos. Na verdade, eram Jesus e 2 anjos que o estavam visitando. E Jesus foi ali, em forma corpórea. Vamos a Gênesis, capítulo 17, versículo 17, num dos momentos em que Abraão estava junto com Jesus. Gênesis 17, 17, diz assim: quando ele recebeu a promessa que ele seria pai de uma grande nação. Então Abraão caiu sobre a sua face e riu. Essa expressão no hebraico, caiu sobre a sua face e riu, significa que ele ficou debruçado de tanto rir, como se alguém contasse uma piada tremenda. Sara também riu num outro momento, mas Sara foi mais comedida, ela riu escondido ali. Eu imagino que Jesus também riu com ele, porque Deus tem um bom senso de humor. Ele criou a gente e nós somos engraçados. E é interessante que quando a criança vai nascer, até na repreensão de Deus existe bom humor. Você está rindo, Abraão? Você está rindo, Sara? O menino vai se chamar Isaac. E tem um trocadilho aqui em hebraico. Porque quando você fala em hebraico, Vaitzak, em hebraico, essa expressão em hebraico, Vaitzak, ela pode ser lida de 2 maneiras. E Isaac, ou e riu. Porque o verbo chok significa rir em hebraico. E sabe como é que eles fazem a onomatopeia do riso? O que é onomatopeia, Rodrigo? Bom, é quando você imita o som de um objeto caindo, de um cachorro latindo, de um gato miando, e até de uma gargalhada. Você lá que está em casa, você está mandando mensagem para o pessoal aí, chamando o pessoal para vir, aí você fala assim: olha, o Rodrigo falou uma coisa, na hora eu comecei a rir, eu kkkk. Sabe como eu faria isso em hebraico? Aí eu tsak, 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 tsak. Risada. E o nome do menino ficou Itzak. Ou Isaac, risadinha. Deus tem um senso de humor maravilhoso. E hoje eu quero dizer para você que está acompanhando a gente em casa, vocês que estão aqui, eu estou sabendo que desde a última vez que eu falei, já tem mais 2.000 pessoas assistindo, estamos com 22.000 pessoas. Deixe Deus sorrir com você e para você. Sabe, gente, se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Você pode estar tendo problemas, mas você ainda tem motivos para sorrir, porque Deus está com você, e Ele come com você como comeu com Abraão. Até o cardápio é dado ali, não é isso? Eles comeram pão, coalhada, leite, carne, e comer com alguém no Oriente Médio é algo muito sério. Quando os beduínos chamam você para comer, você tem que aceitar. Um dia eu arrisquei um exercício de antropologia e perguntei para um beduíno: e se eu não quiser comer com você? Sabe o que ele me respondeu? Você está dizendo que me odeia. No deserto, dividir o seu pão com alguém, você está dando para ele o melhor que você tem. Então, quando Jesus vem e aceita o pão de Abraão,
Ele aceitou a hospedagem, ele aceitou a gentileza. Deus em si mesmo se basta, mas Ele quer contar com você. Deixa Jesus também curtir a comida que você come, a roupa que você veste, a piada que você conta. Deixa Deus ser seu amigo. Abraão também construiu muitos altares. Aliás, ele foi um edificador de altares. A palavra para altar em hebraico é misbeá, uma das palavras, misbeá, que significa a mesma coisa do verbo matar. Aliás, vocês viram indicação também de altar aí na entrada. Agora vejam a demora. Abraão recebeu a promessa que ele seria pai de Isaac aos 75 anos, que já é um negócio assim. Agora, eu vou ser avô. Isaac só foi nascer, segundo a Bíblia, quando Abraão tinha 100 anos. 25 anos de espera. E quando ele já pensou, agora o filho veio, não preciso mais esperar, ele começou a idolatrar tanto o menino que Deus fez mais uma vez um pedido estranho. Abraão, pega o seu filho e mata. Há um quadro, um Caravaggio, que eu quero mostrar para vocês aqui, que para mim é muito claro em mostrar o momento em que Abraão toma a decisão. E eu posso dizer para vocês nessa noite, Abraão sacrificou sim Isaac. Por quê? Porque no seu coração ele teve a coragem de entregar tudo para Deus. Mas olhem a situação quando o anjo, que na verdade o Melech Adonai, que é o anjo do Senhor, que na verdade era Cristo, vem e segura a mão, não é um anjo qualquer, ele fala assim, calma Abraão, porque agora eu vi que você não me negou o seu filho. E assim nós podemos passar para o nosso próximo patriarca. Isaac, risadinha. Eu não sei se alguém aqui nos assistindo, ou de casa ou daqui, que seja da área de psicologia, mas vocês sabem que determinadas situações na vida causam situações de trauma, principalmente quando você está na iminência da morte. Há pessoas que ficam com síndrome do pânico porque quase morreram num assalto ou num acidente de auto, quase um coadjuvante da história. Bom, há muitas pessoas hoje que também são coadjuvantes na vida. Há pessoas que nasceram para ser protagonistas, outras parece que ficaram como coadjuvantes e pensam, não sou eu que estou chutando a bola lá no gol, eu sou apenas um torcedor da seleção. Eu não sou o Neymar. Eu sou apenas alguém na plateia, eu não sou o cantor. Eu não sei qual o seu papel na história. Mas aprenda que, quer como protagonista ou como coadjuvante, você pode ser alguém na mão de Deus. Sabe por quê? Isaac realmente eu não tenho muita coisa para dizer da vida dele. Mas ele foi o elo entre Abraão e Jacó. Se não fosse Isaac, a corrente se soltava. E toda corrente é tão forte quanto mais fraco dos elos dela. O seu papel está sendo apenas de ligar o passado ao futuro? Faça o seu papel com Deus. Seja um protagonista ou seja um coadjuvante, não importa. Mas que você permita, através dos seus atos, Deus escrever a biografia dele na história da humanidade. Acho que estamos prontos para entrar no terceiro personagem da nossa trajetória com Jesus. Jacó. Esse é um caso para psicologia. É um estudo de casos. Uma vida marcada por fracasso. Jacó tinha tudo para dar errado. Mimado pela mãe. Parece que tudo que ele fazia dava errado. Se ele fosse abrir uma padaria, ele ia perder. Com má fama. Yaakov não significa enganador. Sabiam disso? Yaakov significa aquele que pega o calcanhar do outro. Yaakov é calcanhar. Mas pelo fato dele enganar o irmão, o nome dele passou a ter um significado que não é o real em hebraico. O enganador. E Jacó cometeu tantos erros de engano que quando ele fugiu da casa da mãe dele, ele teve que fazer o caminho contrário. Vocês pararam para perceber isso? Eu comecei a trajetória dos patriarcas dizendo que Jesus os chamou de Ur para Arã e de Arã para a terra prometida. Jacó teve que fazer o sentido inverso. Ele sai justamente da terra prometida e tem que regressar para a terra de Arã. Às vezes,
para avançar, você tem que dar alguns passos de retrocesso. É tão ruim voltar, não é? Você erra, o Waze erra, você tem que voltar toda a estrada para trás para conseguir um lugar agora para pegar a trilha correta. Jacó sozinho, fugindo, e no meio do caminho, Deus vai mostrar um sonho para Jacó. Esse sonho é muito interessante, porque Jacó vê uma escada que liga o céu à terra, vocês se lembram? E nessa escada ele viu o anjo de Deus subindo e descendo. Carl Gustav Jung estudou a mente humana e os sonhos, e os símbolos dos sonhos. E vocês sabem que os nossos sonhos são feitos a partir de imagens que nós temos. E os psicólogos têm descoberto que há algumas informações que estão no nosso inconsciente que vêm dos nossos ancestrais. Você pode sonhar com uma cidade que você nunca foi, mas a sua avó esteve ali. Parece meio místico, mas não é. Às vezes, por ela contar aquele lugar e descrever, você vai sonhar com a Itália. E não precisa pensar que é vidas passadas, reencarnação. Você não esteve lá, mas a sua avó esteve. Abraão nunca esteve na Mesopotâmia até a sua fuga. Mas ele deve ter ouvido várias vezes o seu avô Abraão contar, ou o seu pai também Isaac contar, sobre o principal templo que havia na cidade de Ur dos Caldeus. O Zigurat de Ur, como nós chamamos. O Zigurat, na verdade, era uma torre-templo, e ele foi descoberto por Leonardo Woolley. Olha o tamanho desse edifício, ele é esplendoroso até hoje, tem 3.000 anos isso aqui de existência, quase 4.000 anos de existência. E no centro do Zigurat, chama-nos a atenção, porque há justamente uma escadaria. E na época que Abraão morava em Ur, era por essa escadaria que o sacerdote subia e descia, levando os pedidos das pessoas até a divindade e trazendo a resposta. Agora, Deus, sabendo que essa imagem estava no inconsciente ou no subconsciente de Jacó, Deus partiu do conhecido para o desconhecido. Ele vê novamente uma escada, mas essa escada foi uma verdadeira teofania. O que é uma teofania? Uma aparição de Deus. Aquela escada ligava não apenas a base de um edifício ao seu topo, ela ligava a terra até o céu. E como um dia Deus chamou Abraão para contemplar as estrelas e fez uma promessa, no sonho ele chamou Jacó. Meu filho, você tem falhas, mas eu tenho um plano para você. Imagine-se hoje como Jacó. Você tem falhas. Eu sei que às vezes você olha no espelho e não gosta do que vê. Mas acredite no que eu estou falando. Você vai acordar do pesadelo da sua vida, certo de que esse lugar, que outrora se chamava Luz, deve ser chamado Betel. Em hebraico, Beit, casa, El, Deus. Porque aqui é a casa de Deus e eu não sabia. Aquele que apareceu também, Jacó, é o Filho de Deus e você não sabia. Saindo do sonho de Jacó, me chama a atenção porque no Novo Testamento, Jesus vai fazer referência a essa epifania dele e vai aplicar a si mesmo. Quer ver? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. O próprio Jesus disse assim: em verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Viram, como eu falei com vocês, que quem estava aparecendo no Antigo Testamento era Jesus? Vocês estão vendo Jesus como você nunca viu? Era ele ali. Foi ele que comeu com Abraão. Foi ele que sorriu com Isaac. Foi ele que deu o sonho a Jacó. E quando Jacó estava voltando de Padã Arã, essa aqui para mim é a parte mais emblemática, Jacó estava com medo agora, apavorado. Esaú, com toda a razão do mundo, vinha com um exército de pessoas para vingar.
Eu não sei se você já teve uma situação, se eu estou falando nessa noite para alguém que já foi ameaçado de morte por alguém. É uma coisa terrível. Eu já fui ameaçado de morte por familiar. Você tem medo. E Jacó ainda tinha um medo dobrado porque foi ele que provocou aquela situação. Ele separou o seu acampamento, ele foi para um lugar para orar, uma oração que eu imagino que não foi uma oração decorada, foi um abrir da alma a Cristo, implorando. E um vulto passa por ele, um desconhecido, ele pensa que é alguém que veio para atacá-lo, quem sabe um dos soldados do seu irmão, e quando ele vai naquele homem, ele percebe que aquele homem é diferente. Ele até fica na dúvida se é um homem ou se é um anjo. Nenhuma coisa nem outra, era o próprio Deus que estava ali. E assim como pelo Espírito Santo, Abraão reconheceu que ali estavam Jesus e 2 anjos, a ponto que Abraão conversa com ele como sendo Deus. Lembra que Abraão suplica por Sodoma? O mesmo Espírito falou com Jacó: sou eu que estou aqui. E ele começa a lutar com aquele anjo. E o anjo resiste. Mas você pode perguntar, se ele queria abençoar Jacó, se ele amava tanto Jacó, por que ele me bateu? Eu não errei aqui. Eu coloquei na primeira pessoa do singular, porque embora eu não seja profeta nem filho de profeta, eu sei que é a pergunta que muita gente está fazendo aqui. Se Deus me ama tanto, por que ele me bateu? Por que ele não me atende? Por que ele me bateu? E Jacó não queria soltar aquele homem e falar: me solta porque eu tenho que ir embora, solte-me porque eu tenho que ir embora, eu tenho que subir, eu não te soltarei. Quer ver? Gênesis capítulo 32, verso 26. Olha o emblema do pedido, da controvérsia, da luta de Jacó com Deus. Gênesis diz o seguinte: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te deixarei. E sabe por que Deus permitiu aquilo? Vou falar com você por quê. É porque nós estamos num grande conflito entre as forças do bem e do mal. Nesse exato momento, o Brasil está em guerra. Não estou falando de uma guerra oficial de um país contra o outro. Uma guerra espiritual. Da luz contra as trevas, sem trégua. E os dois lados querem você. Não tem neutralidade. E como você treina um soldado para a guerra? Jogando baralho com ele? Ou fazendo com que ele rasteje na lama? Sobrevivência na selva? Não sei se há militares aqui nos assistindo. Como é que se treina um soldado para a batalha? É brigando com ele. Como é que treina um boxeador para a luta? É dando murro nele. Defenda-se. E em determinado momento até a coxa de Jacó foi deslocada. E em Gênesis 32, 28 nós temos a continuação do que aconteceu. Então o homem perguntou: você quer ser abençoado? Quero. Quer mesmo? Quero. Então pague o preço. Deslocou a coxa dele. Está doendo. Você quer ser abençoado? Quero. Lembra Jesus no Novo Testamento? O que você quer que eu lhe faça? Ele está perguntando para você hoje: você quer ser abençoado? Quero. Qual é o seu nome? A última vez que ele ouviu alguém perguntando qual é o seu nome foi o seu pai Isaque, já cego, idoso, dando a bênção. E ele enganando o pai. E o pai perguntou: qual o seu nome? Esaú. Engraçado que o cheiro é de Esaú, mas a voz não é. De novo, Deus, Jesus pergunta: qual é o seu nome? Não há mais subterfúgios, não há mais máscara, não há mais desculpa. Meu nome é Jacó. Eu sou o enganador. Agora que recebeu esse nome, você já não chamará mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e venceu. Eu quero terminar aqui dizendo uma coisa para vocês. Jesus esteve sempre ali com os patriarcas, mas nem tudo foram flores. Houve momentos em que ele teve uma refeição, não foi? Houve momentos em que ele riu, houve momentos que ele machucou. Se Deus está machucando você, Ele sabe o que está fazendo. Às vezes o médico tem que provocar uma dor para colocar de volta o osso no lugar. Deixa Ele treinar você. Eu já passei por muitos momentos difíceis da minha vida. E é por isso que eu quero falar tanto desse Deus para vocês,
porque eu me misturo com essas histórias e o privilégio que Deus me deu de estar lá onde isso aconteceu me permite falar não com a autoridade apenas de um acadêmico que viajou para lá e está esnobando agora sobre vocês aí as minhas viagens para Israel. Não. O que me dá autoridade nessa noite não é o conhecimento que eu adquiri apenas. É a experiência que eu tive com Ele. Porque eu também lutei com Cristo. E saí machucado. Mas é o meu machucado que me permite olhar para você hoje e falar que não importa o que você tenha ou esteja passando. Tenha passado ou esteja passando. O Deus de Jacó também é o seu Deus. E sabe por que tudo isso foi colocado na Bíblia Sagrada? Se você pensa entretenimento, não. Deus não inspirou Shakespeare. Ele inspirou Moisés. Para ser um manual de treinamento? Não. Sabe por que tudo isso foi colocado na Bíblia? Toda essa história que eu resumi para você assim, com algumas passagens? Pelo que está em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Eu começo com Paulo e termino com Paulo. Romanos 15, verso 4. Porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, provenientes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu tenho esperança. Apesar dos pesares, eu tenho esperança. Porque eu rendi a minha vida ao Senhor das esperanças. E eu sei que essa história é tão real, gente, que quase dá para tocá-la. Deus me deu o privilégio de, com a minha mão, tocar na terra que Abraão passou, escavar essa terra e tirar objetos, que eu fui a primeira pessoa que toquei em milhares de anos. E por que eu estou testemunhando isso para vocês? Porque essa história que é real, me diz que a teologia que se assenta sobre ela também é real. Em outras palavras, os patriarcas e Jesus seria um bom título para a palestra, não é? Os patriarcas e Jesus. Seria um bom título, mas incompleto. Os patriarcas e Jesus, porque esta história também é sua. Tem alguém aqui hoje que está precisando ganhar um deslocamento na coxa e sentir dor para ficar um pouco mais sensível? Tem gente que está voltando para o lugar de partida, de origem, está atravessando o deserto, está sentindo que está demorando demais o chamado de Deus, a promessa de Deus nunca se cumpre. Ele não falha. Ele não falha. Ele vai estar com vocês, como esteve com os patriarcas e como Ele esteve comigo, nos momentos mais doloridos da minha vida.